Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, a graça e a paz eu desejo a todos que estão ouvindo aqui esse vídeo. E eu os convido a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo que relata Marcos. Então, livro de Marcos, o capítulo é 6, o verso 7. E enquanto você procura aí, eu quero lembrar que o tema da mensagem é caminhar como um discípulo. E é um tema que eu considero de suma importância, porque o Senhor ele tem um chamado para nós. Ele nos alcançou o nosso coração. E nós vemos que tanto amor, tanta graça alcançou o nosso coração e vemos o nosso próximo que perece. E eu lembro muito da parte quando ele fala com Pedro, né? Porque ele chama Pedro para a caminhada junto com ele, né? Jesus faz isso no início, e Pedro estava lá pescando, né? Pedro, enfim, acredito que André, e entre outros, e aí ele chama Pedro para segui-lo, para continuar com ele na caminhada, e Pedro vai. E Pedro vai aprender, enfim, o Senhor vai ensinar aos discípulos. E quando Jesus morre, há a ressurreição, Pedro vai pescar. E Pedro, ele volta para aquilo que ele gostava de fazer, que era a pesca, que era a navegação, que era aquilo que ele sabia fazer. Como se nada tivesse acontecido, né? E se considera fraco, se considera não sei o bastante, se considera, o que vamos fazer agora? Jesus não está aqui. E ele se vê nessa situação, até que Jesus o visita e pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E ele fala: amo, então apacenta minhas ovelhas. E ele vai fazer isso 3 vezes: tu me amas? Amo, então apacenta minhas ovelhas. E nada aqui é à toa, nada, essas 3 vezes não é por um acaso. No grego, o Novo Testamento, ele foi escrito primeiro no grego, né? E o grego ele tem vários tipos de amor. Então você tem uma palavra para amor de pai, uma palavra para amor de irmão, uma palavra para amor de amigo, uma palavra para amor genuíno. Você não usa para todas elas amor. E nós usamos, né? No português é amor para todos. A gente só classifica amor fraternal, amor, enfim. E então quando ele pergunta pela primeira vez e Pedro responde: sim, eu amo, Pedro está na verdade respondendo assim: sim, pai, sim, Jesus, eu te amo, mas é um amor de amigo. Passou toda a caminhada com Pedro, chamou Pedro, poxa, levou para certos lugares, Pedro viu os milagres, caminhou com ele, passou dias bons, dias difíceis, passaram dias juntos. Então é um amor de amigo. Mas não era disso que o Senhor estava falando. Então ele chama de novo: Pedro, tu me amas? Ele pergunta de novo. E Pedro responde: amo, Senhor. E na terceira vez Jesus está perguntando, na verdade: você me ama incondicionalmente? Porque é assim que Jesus nos ama, incondicionalmente. É um amor sacrificial. Jesus, ele nos amou tanto que se entregou por nós. Ele genuinamente, ele provou o seu amor por nós. E quando ele pergunta, e ele se absteve de si mesmo para fazer a obra do Pai, por amor de nós. Então quando ele pergunta para Pedro: Pedro, você me ama nesse nível? O seu amor, ele realmente é genuíno nesse nível? Ele pergunta para Pedro, ele está dizendo assim: Pedro, você é capaz de abandonar toda a pesca, toda a navegação marítima, as coisas que você gosta do mar, você é capaz de abandonar tudo isso, se abster de si mesmo, da sua própria vontade, para apacentar minhas ovelhas? Você me ama nesse nível, Pedro? Porque é assim que eu te amei. E aí, no grego, se eu não me engano é ágape, mas ele vai procurar uma palavra, ele vai dizer, a resposta do terceiro amor de Pedro para Jesus é um amor incondicional. Ele fala: sim, Pai, sim, Jesus, eu te amo. Então Jesus fala: apacenta minhas ovelhas. O tema da mensagem de hoje é caminhar como um discípulo. Por quê? Porque o Senhor tem um chamado para nós. E não é, na verdade, quando você lê o próprio Senhor, Ele te instrui, Ele é um mestre, Ele nos ensina. E é isso que Ele vai fazer aqui no verso 7 e nos demais versos para com os seus discípulos. Então Ele vai falar o que você tem que levar, o que você não deve levar, o que você tem que falar, o que você não tem que falar.
ele vai dizer, porque olha só, isso até me lembra, né? A minha esposa, ela está grávida agora, a gente está esperando uma filha, e eu fico pensando exatamente nisso, porque Jesus, ele não simplesmente fala assim, faz, vai lá e faz. Não, ele te ensina a fazer, né? Então a mesma coisa dos pais para com os filhos, né? Eu não digo, vai lá e faz. Não, eu pego na mão e ensino a fazer. Vou ensinar você a fazer. E outra, eu vou te ensinar a fazer o que eu faço, não o que eu não faço. Então Jesus, ele faz exatamente isso aqui. No verso 7 ele vai mostrar como ele faz. No verso e ali em diante ele vai mostrar como agir, como depender do Senhor. E por isso que o tema da mensagem de hoje é caminhando como um discípulo, tá? Então, no capítulo 6, aqui ele fala que ele chega em Nazaré. Nazaré é sua quase cidade natal, né? Ele nasceu em Belém, mas em Nazaré ele passou toda a sua infância. Então ele volta para a sua cidade, e aí ele vai pregar nas sinagogas, ele vai pregar nas aldeias, e os discípulos estão com ele, estão aprendendo. E chega em determinado momento, aqui no verso 7, e eu peço que vocês me acompanhem. Marcos capítulo 6, verso 7, diz o seguinte: chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E vai ter várias outras instruções aqui. Então o verso 7 é exatamente isso. Ele chamou os 12 a si e falou assim, vocês vão de 2 em 2. E como tudo aqui tem um significado, esse 2 em 2 é porque onde houver 2 ou mais pessoas, lá o Senhor vai estar. E como eu não estou dizendo isso da minha própria sabedoria, conhecimento, que misericórdia, estou dizendo isso com base na Bíblia. A gente vai em Marcos 18, 20, Mateus 18, 20, só para que os irmãos possam comprovar aí em suas Bíblias também. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O Senhor, ele não fala assim, claro que você pode estar sozinho, o Senhor pode estar contigo, com certeza. Mas ele está dizendo, se houver 2 ou 3, eu estarei com certeza. Vocês estão reunidos em meu nome, estarei ali. É uma certeza que ele dá. Então ele envia os discípulos de 2 em 2. Então já é um primeiro ensinamento. E acredito eu também que quando há 2 ou mais pessoas, um irmão ele pode instruir o outro irmão que está na fé, né, juntamente com ele. Então, no sentido de levar, irmão, aquela palavra ali você poderia ter, acho que você foi um pouco longe. Irmão, aquela palavra ali você pode exortar o Senhor desta maneira. Naquele momento você pode fazer isso. Então, e é claro que um vai dar ouvido ao outro, eles vão, né, se ajudar nesse sentido. Então, ir de 2 em 2 é uma bênção. E o Senhor fala que ali ele vai estar. Então é o primeiro ensinamento do Senhor. E ele fala, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Irmãos, por que o Senhor dá poder sobre os espíritos imundos? Porque se você é discípulo do Senhor, você vai passar por... todos nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, né? Ele diz, ele não diz se passares ou caso passe pelo vale da sombra da morte. Não, ele diz quando passares pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor estará contigo. E então, o que eu quero dizer com isso? Nós passaremos por vales da sombra da morte, nós passaremos por lugares sujos, lugares imundos, onde há espíritos imundos, e principalmente se você vai levar a palavra, onde você for levar a palavra, você vai lidar com isso, você pode estar na presença ali de espíritos imundos, né? Espíritos imundos no mesmo local que você. E então o Senhor ele dá poder sobre os espíritos imundos, porque como que você vai evangelizar uma pessoa que está, vamos dizer, o português claro, né? Possuída, né? Ela não está ali. Na verdade, você olha para o olho dela, você sabe que não é ela que está ali, né? É a mesma coisa que tentar evangelizar um embriagado, né? Você vai falar, a pessoa não vai lembrar de nada, não vai entender nada, vai rir da tua cara, e é a mesma coisa. Então, como que você evangeliza essa pessoa? Então, o Senhor ele dá poder sobre os espíritos imundos, para que expulse espíritos imundos. Mas nós temos que ter cautela com esse ensinamento, porque
primeiro, para expulsar espíritos imundos, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Jesus tem que estar habitando em você. Senão o demônio vai rir da tua cara, em primeiro lugar. Segundo lugar, o Senhor Jesus mesmo ele vem falar que certa casta de espírito imundo só se é expulsa mediante a muitas orações e jejuns. Então, às vezes você está cheio do Senhor, você vai lá, não deu certo, está faltando oração e jejum aí. Então, todos esses detalhes têm que ser observados, não é simplesmente sair não. Todos esses detalhes têm que ser observados. E aqui, verificar se é Marcos 3,12, rapidamente, tá? E uma outra observação, e a gente não fica chamando para que ele apareça, porque a gente não quer expor a pessoa que está ali, a gente não quer que a pessoa passe essa humilhação, essa vergonha, né? Enfim, em meio ao público ou enfim, onde estiver. E por que eu estou falando isso? Eu não estou falando isso da minha boca, não. Marcos capítulo 3, verso 12, diz o seguinte, verso 11: E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e chamavam, dizendo: Tu és filho de Deus. Está falando com Jesus, né? No verso 12: E ele os ameaçava muito para que não manifestasse. Então, assim, o interesse de Jesus era que essas pessoas fossem limpas, que esses demônios fossem expulsados, sim. Mas a intenção de Jesus não era que eles se manifestassem na pessoa, porque isso expõe a pessoa. Isso, enfim, eu estou trazendo a palavra que está aqui. E como o Senhor me orientou para que eu estivesse trazendo. Tá? Então, qual que é o ensinamento aqui? Vai de 2 em 2 e deu o poder para que expulsasse espíritos imundos. Porque andaremos por locais assim. E o Senhor está conosco. Então Ele dá poder para isso. Verso 8: E o Senhor ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho. Então você vai levar a palavra? Não leva nada para o caminho, a não ser um bordão ou um cajado, como está aí na tua Bíblia. Ué, mas eu não vou levar nada para o caminho, mas eu vou levar o cajado? O cajado, em primeiro lugar, irmãos, ele é um ponto de apoio. Então você se apoia no cajado. E quando você está com o cajado, você lembra que em meio ao caminho, em meio às evangelizações, em meio a pregações e no vale da sombra da morte, você não vai recorrer a si mesmo, você não vai apoiar em si mesmo, você não vai se apoiar em sua sabedoria ou em seu conhecimento ou em si mesmo. Você vai se apoiar no Senhor. E o cajado é para lembrar, você vai se apoiar em mim, filho meu, discípulo meu, você vai se apoiar em mim, não é em si. Não é em sua capacidade, em sua sabedoria, não. Você vai se apoiar no Senhor, no cajado. O cajado, ele tem mais 2 características. E uma delas é que o cajado, ele, antigamente, para o pastor de ovelhas, e aí falando fisicamente, né? O pastor de ovelhas, ele pastoreava as ovelhas e ele usava o cajado para guiar as ovelhas. Então, quem guia as ovelhas é o cajado. Então, para o discípulo também lembrar, para aquele que leva a palavra, para ele também lembrar que quem guia as ovelhas não é ele. Quem guia as ovelhas é o cajado. Quem guia as ovelhas é o Senhor. Né? Então, às vezes você pode... Tomara que não, mas tal pessoa vai dizer o seguinte: tal fulano lá se arrependeu, conheceu Jesus, a vida dele é uma bênção porque eu fui lá, levei a palavra. Negativo. Misericórdia dessa vida, porque não é você. Você pode plantar e regar, e que privilégio é ser instrumento do Senhor, mas quem dá o crescimento é Ele, quem guia é Ele, e o cajado é para te lembrar, você não guia, quem guia é o Senhor, você não apoia em si mesmo, você se apoia em Deus, no Senhor. E o cajado, ele também tem uma outra característica. Antigamente, esses pastores de ovelhas, né, eles também davam o dízimo. Né? O dízimo é 10% daquilo que você tem, aquilo que você tem, né, do seu salário, né, você entrega, você separa para o Senhor.
E o pastor de ovelhas, ele não tinha papel moeda, que nem existia naquela época, mas tinha ovelhas. Então, as ovelhas iam passando, ele contava 1, 2, 3, 4, 5, e quando chegava na 10ª ovelha, ele marcava. E ele usava um cajado, então mergulhava o cajado numa solução, numa tinta, o que quer que seja, e ele marcava a ovelha. O pastor de ovelhas, ele marcava a ovelha, e esta ovelha que ele marcava, ele separava para o Senhor. Então, espiritualmente falando, você percebe que quem separa a ovelha para o Senhor não é o homem, quem separa a ovelha é o Senhor. Quem escolhe a ovelha é o Senhor. E quem sabe se a ovelha está escrita no livro da vida ou não é o Senhor. Então, o cajado ele vem lembrar todas essas coisas. Quando eu falo que separou a ovelha, alguém tem ideia do significado de santo? Santo significa separado para Deus. Então, o cajado ele marca a ovelha. Quando ele marca a ovelha é separada para Deus. É um caminho de santidade, a ovelha é separada para o Senhor. Então, quem marca a ovelha é o cajado. Quem escreve a ovelha no livro da vida é o cajado, é o Senhor. E rapidamente em Apocalipse, capítulo 9, verso 2. Só para a gente entender um pouco também dessa marcação, né? E diz o seguinte, e abriu o poço do abismo e subiu o fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha, e como o fumo do poço escureceu o sol e o ar, e do fumo vieram gafanhotos sobre a terra. E foi dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva, não fizesse dano à terra, nem a verdura alguma, nem árvore nenhuma, mas somente aos homens, e somente aos homens que não têm em suas testas o sinal de Deus. Então, esse sinal da testa é essa marcação. Quando a gente fala assim que o cajado marcou a ovelha, separou a ovelha para o Senhor, ele está separando para o Senhor, ele está marcando. Quem marcou? O cajado, é o sinal na testa. E sobre esses o mal não vai ter poder. E é a mesma coisa que o dono das bodas do Cordeiro, que é o que a gente chama da festa do Senhor, ele vai te revestir com vestes nupciais. Então essa é a marcação do Senhor. Então quando o Senhor fala assim para o discípulo, você não vai levar nada, a não ser o cajado, então leva o cajado. Então o discípulo ele vai percorrer cidades, ele vai por aí, e ele vai entrar em casas, e vai fazer visitas, e vai falar do Senhor. E quando ele for, não esquece do cajado, discípulo. O Senhor está dizendo para nós, não esquece do cajado, não esquece que você não está se apoiando em si. Não esquece, você se apoia no Senhor. Não esquece que quem guia as ovelhas é o Senhor. Não vai se inflar achando que por causa de você alguém foi salvo. Não é por aí não. Outra coisa, ele fala assim, de quem marca as ovelhas é o Senhor. Então, meu irmão, muito cuidado quando você vê aquela pessoa que diz assim, fulano tá perdido, sei não, hein? Ciclano não é da sua parte, do seu compromisso ir atrás dessas coisas. O próprio Jesus ele disse, não vim me rogar, mas vim cumprir. Então não julga, não fica marcando ninguém, né? Porque não viemos abrogar, nós viemos cumprir. Se o mestre veio, quem dirá nós? E ele diz assim ainda, misericórdia quero, não sacrifício. Então você não sacrifica, você não ponta, você não fala. E outra, você vai tirar a primeira pedra? Quem que atira a primeira pedra? Então é o seguinte, o cajado ele lembra que você não vai dizer que alguém está assim ou está assado, porque quem sabe se a pessoa está escrita no livro da vida é o Senhor. Quem sabe se a pessoa está marcada, se a ovelha está marcada, é o Senhor. É do Senhor. Então leva o cajado para você se lembrar dessas coisas.
E ele vai falando, né? Ordenou-lhes que nada tomasse para o caminho, a não ser somente o bordão ou o cajado. E ele fala, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto. E cada um aqui tem um significado. A gente começa pelo alforge. E o alforge nada mais é do que um pano que é costurado em duas partes e que servia para levar objetos. Então era como se fosse uma mala, uma das primeiras malas, vamos dizer assim. Então uma bagagem, né? Um local para você levar a tua bagagem. Então bagagem. E o Senhor fala assim, ó, não leva bagagem. Não leva alforge. Quando você vai para algum local, vai numa viagem, vai de cidade em cidade, vai evangelizar, você quer levar consigo uma bagagem. Por quê? Porque se você esquece tal coisa, você recorre à bagagem. Se você fala, poxa, aqui seria útil aquela coisa, então você usa o quê? A sua bagagem. Você recorre à sua bagagem. Mas o Senhor está dizendo assim, você não vai recorrer à sua bagagem, você vai recorrer a mim. Percebe, irmão? Não leva bagagem. Bagagem não interessa. Você recorre a mim. E bagagem tem outra representatividade, né? Porque quando a gente vai levar a palavra para alguém, fala assim, eu não tenho experiência, eu não tenho bagagem, eu mal conheço a Bíblia. Sabe toda a bagagem que você tem? Eu não estou falando que não vale a pena você estudar algo que você vai levar, né? Uma palavra que você vai levar. Não tem mal nenhum, imagina. É até uma bênção que você busca antes de trazer uma palavra. Mas não se preocupe que você não tenha muito conhecimento bíblico ou muita bagagem bíblica quando você vai falar de Jesus para alguém. Porque o Senhor está dizendo aqui, você não vai recorrer a essa experiência quando você faz isso. Você não vai recorrer a essa bagagem quando você faz isso. Você vai recorrer ao Senhor. É isso que ele está dizendo. Vai recorrer a mim. Né? E ele fala assim, não leva alforge, não leva pão. E por que não leva pão? Você vai numa viagem, o que você leva? Alimento ou dinheiro para comer, é ou não é? Só que o Senhor fala assim, você não vai levar alimento. Sabe por quê? Porque o alimento principal está em você. Você não vai levar pão, porque o pão da vida sou eu. O maná do céu sou eu. E me lembra até quando o Senhor estava no deserto, 40 dias e 40 noites jejuando no deserto, e Satanás chega para ele e fala, se estás com fome, transforma então essas pedras em pães. E aí ele vira e fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a dependência de Jesus naquele momento do deserto era do Senhor. A dependência de Jesus não era aos alimentos, ao seu poder de transformar pedras em pães. E no nosso caso, a nossa dependência não é do que a gente trouxe de comida, ou daquele alimento, ou desse alimento, porque o pão da vida está conosco. Nós dependemos dele. Nós não dependemos da nossa bagagem, nós não dependemos do nosso pão, nós dependemos do Senhor. E ele vem trazer aqui, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto. E aqui quero abrir um parênteses, porque o que o dinheiro ele representa hoje? Talvez até erroneamente. Mas o que o dinheiro representa? Eu tenho X dinheiro, tem bastante dinheiro na conta. O que isso representa? Querendo ou não, o que isso representa? Segurança. O dinheiro ele representa estabilidade. O dinheiro ele representa conforto. É o dinheiro. Então, quando você leva dinheiro, olha, você é o discípulo do Senhor, você vai levar a palavra, vai de cidades em cidades, você vai entrar em casas e você vai levar dinheiro consigo, porque vai que alguma coisa acontece, você vai recorrer ao quê? Ao seu dinheiro. Eu tenho uma margem, eu tenho tanto na poupança, eu durmo tranquilo. O Senhor está dizendo o seguinte, a sua segurança não é a sua poupança. A sua segurança sou eu.
o Senhor está dizendo, a sua estabilidade não é os investimentos e o dinheiro que você tem, a sua estabilidade sou eu. Eu sou o equilíbrio. O Senhor está dizendo assim, o conforto e o consolo não vem do seu dinheiro, mas vem de mim. Então, você nessa jornada, você não vai levar, não importa se você tem bagagem ou não, você não vai levar, não importa se você quer levar alimento, você não vai levar porque o pão da vida está contigo e você não vai levar dinheiro, porque a sua segurança está em mim, a sua estabilidade, o seu conforto está em mim. Olha o que o Senhor está dizendo para o discípulo e a gente se preocupa com isso, né? Nossa, às vezes é uma coisa até que deixa a gente inquieto de certa maneira e a gente fica... Já deixou de dormir direito à noite por causa de dinheiro? Acho que todo mundo uma vez na vida já ficou preocupado, né? Como é que eu vou fazer para pagar aquilo? Como é que eu vou fazer com isso? E a gente fica inquieto, né? E com relação a isso, Mateus 6,31, o Senhor fala uma coisinha aqui para nós, só compartilhar rapidamente. Mateus 6,31, ele fala assim, ó, não andeis inquietos, e a gente fica inquieto, né? O dinheiro deixa a gente inquieto. Então, não fiquem inquietos, dizendo o que eu vou comer, o que eu vou beber, ou o que eu vou vestir, porque o Senhor, de todas essas coisas, os gentios procuram. Mas o vosso Pai Celestial bem sabe do que necessitas, e Ele proverá todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então o Senhor fala, não andeis inquietos por coisa alguma. E se estás inquietos por alguma coisa, pelo porvir, pelo dia de amanhã, então ore ao Senhor e fale com o Senhor. Em Filipenses, eu até escrevi para não esquecer do verso, Filipenses capítulo 4, verso 6, Paulo vai dizer o seguinte, não andeis inquietos por coisa alguma, e se estás inquieto por alguma coisa, então traz o Senhor esse motivo, essa razão de estar inquieto, e Ele vai te dar a paz que excede todo entendimento. Isso é o que o Senhor faz. Mas voltando aqui. Então o Senhor diz o seguinte, você vai levar o cajado, não vai levar o forge, não vai levar pão e não vai levar dinheiro, no cinto. E esse é o mais interessante. Ele não diz para não levar o cinto. Ele diz para não levar dinheiro no cinto, mas o cinto está lá. E tudo que o Senhor... Cada letra que está aqui, o Senhor quer dizer alguma coisa para nós. O cinto, ele foi algo estipulado pelo Senhor para o sumo sacerdote na época dos tabernáculos no Antigo Testamento. Então, o Senhor escolheu uma pessoa para dirigir o tabernáculo. Né? Quem dirige é o Senhor, nós sabemos disso, mas uma pessoa que fosse lá e fizesse todas as coisas, todas as ordenanças do Senhor, e esse era o sumo sacerdote. E para o sumo sacerdote, o Senhor estipulou o cinto. O cinto, ele representa a aliança do homem com o Senhor. E este cinto, ele tem 4 características. Ele é de linho fino, ele é de cor azul, cor púrpura e de carmesim ou escarlate, que é a coloração vermelha. E eu não vou parar aqui para dizer, para achar o versículo que embasa cada uma dessas características, mas ela é embasada pela Bíblia. É que não é o foco aqui, mas o cinto ele tem linho fino, que representa a justiça do Senhor, ele tem a coloração azul, que é o amor de Deus, ele tem a coloração púrpura, que é a majestade do Senhor, e tem a coloração vermelha, carmesim ou escarlate. E esse representa o sangue de Jesus, mesmo sendo no Antigo Testamento. Então, quando o discípulo ele vai levar a palavra, ele está ali com o cajado, né? Não esquece do cajado. Ele também tem que levar o cinto. E o cinto, ele é o símbolo da aliança com o Senhor. E quando ele carrega com ele o cinto, quando ele está com o cinto ali ajustado nele, ele lembra da justiça do Senhor, do amor de Deus,
da majestade que ele serve e do sangue de Jesus, que é o assunto, é o principal assunto que você vai levar para qualquer pessoa, porque você vai pregar o arrependimento. Então ele lembra, né? O cinto ele representa isso. E o cinto, ele também, se você for procurar com relação a trabalhos, cargos, o cinto ele representa o seguinte, renúncia pelo cargo. Então, por exemplo, o policial ele tem certo cinto, ele renuncia às vezes sua vida pelo cargo. O bombeiro, às vezes renuncia sua vida pelo cargo. O soldado, todos eles com o cinto. O cinto tem essa representatividade e não deixa de ser diferente para nós, para com o Senhor. Este cinto espiritual que o Senhor está falando para nós, é para nós lembrarmos da aliança com o Senhor, lembrarmos que nós abdicamos de nossa própria vida e nossa própria vontade pelo cargo, para servi-lo, para servir, para apacentar as ovelhas. E o cinto, o cinto ele tem tantas características e é maravilhoso do Senhor, e tem mais duas, que uma das características é o ajuste. O cinto ele ajusta, já parou para pensar nisso? Nós sempre precisaremos de ajuste, sempre. Você precisou, você precisa, você vai precisar. Nós sempre precisamos de ajuste. A sabedoria, Paulo vai falar em Coríntios, que a sabedoria, uma das características dela é que ela é tratável. Então não interessa quanto conhecimento você tem, você sempre pode melhorar. Não interessa quantas coisas você sabe, você sempre vai poder se ajustar para melhor. Não melhor para o mundo, mas melhor para o Senhor, melhor para Deus. Então o cinto ele representa ajuste. Se ajusta. Então quando você ora, você está ajustando o cinto. Você está firmando ele. Quando você jejua, quando você lê a palavra e recebe o alimento espiritual do Senhor, você está ajustando, você está firmando. O cinto ele faz isso, ele ajusta, ele firma. E com relação ao cinto, tem uma passagem muito importante aqui em Mateus, capítulo 22, verso 11, que fala das bodas do Cordeiro. E essa parte, presta atenção que ela é bem importante. A palavra diz assim, capítulo 22, verso 11 de Mateus. E o rei, esse rei é o próprio Senhor, né? E o rei entrando para ver os convidados das bodas do Cordeiro, da festa de núpcias, né? O casamento da igreja. Então ele fala, o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. Então imagina que tem um casamento e o homem ali não está trajado com vestes nupciais. E então o rei diz para ele, amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu, ficou mudo. E o Senhor disse no verso 13, disse então o rei, amarrai os pés e as mãos e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então a gente fala isso, irmãos, porque está aqui na palavra e o Senhor ele nos ensina com isso. Não é teologia do medo, vim aqui falar que quem não acredita, é a verdade, ela está escrita, o Senhor enviou o seu Santo Espírito daqueles que escreviam, e a palavra está aqui, ela é clara para nós. Então, eu não vejo motivo para não trazê-la também. E o que eu quero dizer com tudo isso? As vestes nupciais. O homem estava lá nas bodas do Cordeiro, ou seja, no casamento de Jesus com a igreja, mas o homem não estava com as vestes nupciais. Por quê? Porque as vestes ou nunca estiveram ali, ou as vestes caíram. E o que o cinto tem a ver com tudo isso? O cinto, ele ajusta as vestes. Você percebe como tudo está conectado? Você percebe como tudo vai para uma unidade que é Cristo? O cinto, quando você firma o cinto, quando você lê a palavra, quando você jejua, quando você ora de madrugada, quando você busca o Senhor, você está ajustando este cinto, você está firmando essas vestes nupciais que o Senhor te deu. Porque se você não ajusta, ela vai afrouxando. Ela vai afrouxando até que cai.
E se cair as vestes, como é que vamos chegar nas bodas do Cordeiro? Não chegaremos, né? E se chegaremos, não teremos as vestes. E ali seremos levados para o exterior, onde haverá pranto e ranger de dentes, como diz a palavra. Então, discípulo, se você vai caminhar com o Senhor, se você vai levar a palavra, se você renunciou à sua própria vida, então você vai levar o cajado, para lembrar que o seu apoio é o Senhor, para lembrar que quem guia as ovelhas é o Senhor, e quem as marca no livro da vida é o Senhor, quem dá as vestes nupciais para ela é o Senhor. Você vai levar o cinto para lembrar da aliança que você fez com o Senhor, para você lembrar da justiça, do amor, da realeza, do sangue de Jesus, para você lembrar que você renunciou a si mesmo para servi-lo e para apacentar as ovelhas, para lembrar que você sempre precisa de ajuste e sempre você precisa firmar suas vestes nupciais. E ele vai dizer aqui no verso 9, olha, mas que calcem alparcas e que não vestissem duas túnicas, né? Disse para que calçassem alparcas e que não vestissem duas túnicas. Então, com relação às alparcas, né? As alparcas eram como se fossem sandálias, né? Bem rasteirinha, e as sandálias, estou tentando descrever fisicamente, tá? Não no sentido espiritual. E tinha as tiras de couro ali para você ajustar no pé. Então isso eram as alparcas, né? Basicamente o que a gente tem hoje é um calçado. E o Senhor ele fala assim, calce calçados. Calce calçados, calce alparcas, porque vocês, como o Senhor já disse, vocês vão passar pelo vale da sombra da morte. Vocês vão passar por lugares imundos, lugares sujos, com espíritos imundos. Vocês vão passar por esses lugares, então vocês calcem alparcas. Porque depois quando você vier a mim, e isso não está aqui, mas está em Êxodo, quando o Senhor fala para Moisés, tira a sandália dos seus pés, Moisés, porque o local que você está é santo. Então você veste essas alparcas, porque quando você voltar ao Senhor, você vai tirar essas alparcas, porque você esteve em locais sujos. Tirando as alparcas, irmãos, você, quando for ao Senhor, quando for buscar ao Senhor, é você se redimir por completo. É você se prostrar, você curvar a sua fronte, é você dobrar os seus joelhos, de toda a solenidade, toda a reverência que você puder mostrar. Sabemos que nem assim temos merecimento, mas o Senhor nos ama pela graça, né? Ele nos salvou pela graça. E não é mérito, nós não merecemos. Então, nós, quando vamos à presença dele, nós nos desnudamos dessas coisas mundanas, nos desnudamos dessas coisas, apagamos a nossa mente, porque o local que estamos é local santo. Foi isso que ele disse para Moisés, lá em Êxodo. Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o local que está é santo, o local que está é sagrado. Moisés andou por lugares sujos e imundos. Na verdade, esse sujo, esse imundo jaz no maligno. Então, esse mundo é imundo, é sujo. Então, quando você for à presença do Senhor, você se desnuda diante dele, você se prostra diante dele, toda reverência e solenidade, porque você está diante do Mestre, você está diante do Senhor. Você está em local santo. Então, ele fala para calçar as alparcas. E disse que não vestissem duas túnicas. Em algumas Bíblias vai estar escrito que não levasse uma túnica a mais. E essa parte é muito interessante, porque levar uma túnica a mais é a mesma história e conversa do alforje, do pão e do dinheiro. Por que você leva uma túnica? Túnica ali, irmãos, é vestes, tá? Uma veste a mais, uma roupa a mais, tá? Porque naquela época era túnica, né? Então, quando você leva roupas a mais, você está se precavendo, não é isso? Se acontece alguma coisa com a sua roupa, você recorre ao quê? Você recorre à sua bagagem, você recorre às roupas que você trouxe. Mas o Senhor está dizendo, você não vai levar nenhuma roupa a mais. Você vai lá, você vai levar minha palavra, você precisa do cajado e do cinto, mas você não precisa de uma roupa a mais. Ah, mas se... Não tem se. Sabe por quê, irmãos? Porque se sua veste
se suas vestes sujarem, o Senhor está dizendo assim, se suas vestes sujarem, quem vai limpá-las sou eu. O Senhor está dizendo, olha, se suas vestes rasgarem, quem vai te dar novas vestes sou eu. É o Senhor que vai te dar o que você precisa. E a gente fica preocupado, né? A gente vai numa viagem, o que a gente tem que levar? Bagagem, vamos levar dinheiro para isso, para aquilo, para o transporte, para fazer aquele passeio, e que mais? O pão, vou levar alimento, ou vou levar o dinheiro para o alimento. O Senhor está dizendo assim, não, o alimento sou eu. Você vai recorrer a mim, não é a sua experiência, não é a sua bagagem. Você não vai recorrer ao seu dinheiro, porque a segurança quem te dá sou eu. Você não vai recorrer à sua roupa, porque quem limpa as suas vestes nupciais sou eu. É isso que o Senhor está dizendo. É isso que o Senhor está dizendo. E eu confesso que as vestes, entre esses 4 itens, né, que é a bagagem, o pão, o dinheiro e as vestes, são itens de preocupação constante do ser humano, né? Nossa! E é uma casca, né, que às vezes eu fico pensando que é o mundo que implantou em nós, né? Porque nós somos seduzidos por isso, né? Nós somos seduzidos pelo ser, pelo sentir e pelo ter. Desculpa. Então, somos seduzidos pelo ser. Quero ser tal coisa, ser tal pessoa, quero ter essa posição social. Somos seduzidos por isso. Somos seduzidos por ter alguma coisa. Quero ter esse carro, quero ter essa casa, quero ter esse vestido, quero ter essa roupa, quero comer isso, quero beber aquilo. Está sendo seduzido. Na real, não é isso que você precisa. É o que o Senhor está dizendo. A gente é seduzido pelo sentir, pelo ser, pelo ter e pelo sentir. Ou seja, quero sentir aquilo, quero experimentar aquela coisa. Então nós somos seduzidos por esses 3 itens. E o Senhor aqui está dizendo, você não precisa. Você não precisa levar uma veste a mais. Você não precisa levar pão a mais. Você não precisa levar dinheiro. Você não precisa levar alforje, bagagem, experiência. Porque você vai recorrer a mim. E com relação a esses itens, eu quero ir aqui em Mateus 6:25, para que nós meditemos nesta palavra aqui também. Que o Senhor disse, Mateus 6:25, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber. Não se preocupa com isso. Nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. E ele fala, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? O corpo já é a nossa veste, né? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Você percebe? Elas não juntam nada. E elas não perecem, porque o vosso Pai as alimenta. E ele diz assim, não tendes vós muito mais valor do que elas? Ô irmão, o Senhor ele te fez imagem e semelhança dele. Ele soprou em suas narinas fôlego de vida. Ele soprou em você aquilo que estava nele. Não tem você muito mais valor do que as aves? E ele fala aqui no verso 28, e quanto ao vestido, por que andais solícitos? Por que você se preocupa? Vai levar a palavra, às vezes vai fazer uma visita, mas eu não tenho a roupa, o pessoal é chique. Mas vai trazer a palavra do Senhor, vai pregar no público, eu não tenho terno. Então coloca a sua camisa. Lógico, você não vai colocar nenhuma roupa para escandalizar ninguém, mas você seja simples. Quem te reveste é o Senhor. Quem te dá vestes nupciais é o Senhor. Então ele fala, não andeis solícitos com o que há de vestir. Olhe para os lírios do campo e olhe como eles crescem. Eles não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, que é o rei mais rico que já existiu, em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Nem o rei mais rico do mundo se vestiu como o Senhor veste o campo. Então por que a gente está preocupado? E no verso 30 ele diz, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós,
Homens de pouca fé, ele fala. E ele fala de novo, ó, não andeis inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. E lembra que eu falei das seduções? O mundo está seduzido, está hipnotizado, está enfeitiçado por essas coisas. Essa casca que não é o mais importante. Você se abstém de tudo para ter aquilo. Você se abstém de tudo para ser tal pessoa, de tal posição. Você se abstém a tudo porque você quer sentir aquilo, quer experimentar isso. Mas o Senhor fala assim, essas são as demais coisas. Busque primeiro o reino de Deus. O Senhor sabe do que você precisa. E Ele diz aqui no verso 32, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai dessas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E essa é uma palavra muito bonita, que provavelmente muitos que estão escutando já escutou várias vezes. Mas a verdade é que não é para a gente memorizar porque é um jargão bonito, mas é para a gente entender o significado e viver isso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E olha só a ênfase que ele dá para essas coisas. Ele fala, essas coisas. Ele não dá ênfase nenhuma. Ele fala assim, ó, e essas coisas, o Pai sabe que você precisa. Essas coisas, as demais coisas, vos serão acrescentadas. O que ele quer dizer? Quer dizer que não é o principal. Não é o principal. A gente se abstém de tudo, deixa tudo para conquistar isso, aquilo outro. Mas o Senhor está dizendo, essas são as demais, meu filho, presta atenção. E eu estou pregando aqui, irmãos, eu estou pregando também para mim. Porque essa palavra é para nós, é para entrar no nosso coração, é para pregar, para a marca do prego ficar, sabe? Porque a gente coloca as demais coisas, às vezes, acima do principal. E o Senhor fala, busca primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus. Dá foco e ênfase nisso. E essas são as demais. As demais coisas vos acrescentarei. Eu, em determinado momento da minha vida, busquei muito, porque eu queria ser piloto de avião. E eu abdiquei de tudo. Quando eu falo de tudo, quer dizer, eu abdiquei das outras coisas. E com certeza, abdiquei do reino de Deus e da justiça de Deus. Para quê? Para conseguir esse cargo. E é uma bênção de Deus esse cargo, eu tenho certeza que o Senhor me deu. Mas e se o Senhor voltasse naquela época? Eu não tinha o principal, que era o reino de Deus e a justiça de Deus. Porque esse cargo, que é uma bênção, eu acredito que o Senhor me deu, faz parte das demais coisas que o Senhor acrescenta em nossa vida. Sabe? Essas são as demais coisas. Não é o principal. O principal é o reino de Deus. E então ele vai instruir os discípulos. Você vai levar o cajado, você vai levar o cinto. Você não precisa de alforje, de bagagem, não precisa de pão, de dinheiro e nem de uma veste a mais. E ele vai dizer o seguinte, na casa que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns de vós não receberem, e quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. E aqui, na verdade, irmãos, não é que a gente não quis ouvir, então você desmerece, desdenha, e não é isso. Fazer algo contra eles, não. O que o Senhor está dizendo é o seguinte, sacudir o pó de seus pés é dizer o seguinte, você fez a sua parte, a salvação é individual. Você fez a sua parte, a salvação é individual. O Senhor diz assim, aqueles que vos não receberem, ou vos ouvirem, não se preocupe, você fez a sua parte, a salvação é individual.
E aí você vai dizer assim, não, mas eu tenho que insistir. Realmente, o Senhor insistiu conosco, né? Sabemos disso. Mas insistir não é insistir falando. A pessoa ela não quer te receber e ela não quer te ouvir. Você vai falar? Não, você não vai falar. Você tem outros meios. Você tem armas espirituais. E não é a força do teu braço que vai fazer a pessoa te escutar. A palavra só vai entrar nela quando ela se abrir. Só. Não tem outro meio. Quando o Senhor fizer a obra ali naquele coração. Então, nós podemos orar, nós podemos, pagar um preço, jejuar, podemos acordar de madrugada. Por que eu falo de madrugada? Porque o Senhor falou que de madrugada certamente me achareis. Ele não fala talvez, ele fala certamente me acharás, se me buscar de madrugada. Então, por isso que eu falo, buscar o Senhor de madrugada, oração, jejum, leitura da palavra. Para quê? Para que o Senhor prepare o momento. O Senhor vai preparar o momento, o Senhor vai preparar a situação, o Senhor vai preparar a palavra. A palavra diz que, assim como maçãs de ouro em salvas de prata, é a palavra dita ao seu tempo, ou seja, a palavra dita no momento certo. E esse momento, quem cria? É o Senhor. O Senhor vai criar o momento certo para a pessoa receber aquela palavra. Maçãs de ouro e salvas de prata é como se você vai tomar um suco, por exemplo, um suco de laranja, um suco de uva, e aí você vai tomar um suco numa taça. Não parece que fica melhor o suco na taça? Gelado e tal. E agora imagina a mesma coisa num copo de plástico. É como se você dissesse a palavra no momento errado, sabe? Não combina. Não combina o copo de plástico ali com o suco de uva, de laranja. Não combina. Tem problema, tá? A gente toma suco em copo de plástico, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas o que eu quero dizer é que, poxa, bênção é a palavra dita ao seu tempo, no tempo certo. É isso que o Senhor nos disse. Agora, se você insistir, eu amo a pessoa, eu tenho que falar. E o Senhor ele tem algo para nós com relação a isso, que está aqui em Mateus, capítulo 7, verso 6. É exatamente isso. Quando você insiste com alguém que não quer ouvir, exatamente isso que acontece. O Senhor fala assim, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Então, quando você diz para alguém que não quer ouvir, quando você insiste falando com quem não quer te receber, é exatamente isso que vai acontecer com as coisas santas que você trouxe. Você trouxe coisas santas, você trouxe as pérolas do Senhor, as bênçãos da palavra de Deus, e a pessoa ela vai pisar e ela vai despedaçar, vai rir da tua cara, vai achincalhar. Então o Senhor está nos instruindo. Sacudi o pó dos seus pés, é dizer, fiz minha parte. A salvação é individual. Eu amo essa pessoa, eu quero trazê-la, então oração e jejum, oração e jejum, oração e jejum. Para que o Senhor prepare o momento, para que o Senhor prepare a situação. E você também tem que ser exemplo, irmão. E você também tem que ser... Porque não adianta falar, faça isso e não estar nesse caminho, que exemplo, que vontade de seguir ao Senhor esse irmão vai ter. Então o Senhor ele diz isso. E ele fala, em verdade vos digo, ele dá até uma pena, né? Ele paga uma pena para esses que não querem ouvir e receber, né? Em verdade vos digo que haverá maior tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade, da cidade que eles estavam, né? Estavam aqui em Nazaré. Mas a gente não está aqui para pregar medo, de maneira alguma, não é nada disso. A gente está aqui para falar do amor de Deus, para pregar o arrependimento, para falar do Senhor e para dizer como que um discípulo caminha, as coisas que ele leva, as coisas que ele não leva, as coisas que ele precisa e o que ele não precisa, e como que ele age
quando ele anda nas casas das pessoas, e quando ele as visita, e quando ele prega a palavra, seja num culto, numa igreja, ou sendo numa aldeia, num bairro, né? Porque o mestre, ele, além de fazer o que ele nos ensina, ele nos ensina. Ele não fala, faz. Ele fala assim, ó, vem aqui que eu vou te mostrar. Vai fazer assim, assim. Ele nos ensina, ele é um mestre. E ele, olha só no verso 12 que ele está dizendo. E aqui eu quero parar rapidinho, porque é o seguinte. Nós temos essa mania de colocar obstáculos, né? Eu mesmo me vejo às vezes colocando obstáculos. E obstáculo físico, obstáculo até espiritual às vezes. Não tenho experiência suficiente para levar a palavra. Não tenho bagagem. O Senhor está dizendo, você vai contar comigo, não com a tua bagagem. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo. Não é com o dinheiro que você conta comigo. Então, é joelho no chão e contar com o Senhor. Sabe, é se prostrar diante dele. Senhor, eu preciso disso. Mas, se na tua visão, Senhor, não é disso que eu preciso, me mostra. Porque às vezes a gente acha que sabe que precisa também. Mas ele sabe mais do que nós. Então eu estou falando dos obstáculos que a gente impõe para levar a palavra. Mas o Senhor está dizendo, você só precisa do Espírito Santo do Senhor em você, de que Jesus habite em você, porque em nós não habita bem algum. Se há algo bom em nós é Jesus, está dizendo em Coríntios. E ele diz, o que você precisa? Do Senhor, do Espírito Santo, do Pai, do cajado. Leva o cajado para lembrar do seu apoio, leva o cinto para lembrar da sua aliança. As outras coisas vos serão acrescentadas, porque o Pai bem sabe que precisas. E elas são as demais, são as outras coisas, não são o principal. E no verso 12, o Senhor fala, e saindo eles, pregavam que se arrependessem. O que pregavam, irmão? Que se arrependessem. É isso que eles pregavam. E eu falo isso com todo amor e com toda força, porque eu mesmo, diversos momentos, fiquei me ausentando e às vezes acho até covarde da minha parte que, poxa, o mundo precisa saber da verdade. O mundo perece, os nossos irmãos perecem. E o que estamos fazendo? A gente coloca obstáculos e a gente não fala do Senhor. Ah, mas eu não sei falar, não conheço a Bíblia. O Senhor está dizendo, você não vai recorrer ao seu conhecimento, você vai recorrer a mim. E você não precisa de muito, você só vai pregar o arrependimento. Você sabe, irmão, que Jesus morreu na cruz para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Você sabe que Jesus morreu e o seu sangue foi vertido para pagar o preço do nosso pecado, para nos justificar diante do Pai, e agora nós temos vestes novas, vestes nupciais, e temos acesso ao Pai. Você sabe disso? Você sabe o suficiente. Você já sabe o suficiente. Prega que se arrependam. Olha, o Senhor, Ele nos moldou do barro, Ele nos fez do pó, usou a água ali, né? Purificou, e Ele foi nos moldando conforme a sua vontade, para derramar o Santo Espírito em nós, para que nós fôssemos luz, para que nós levássemos a luz por onde quer que nós fôssemos, sendo com a palavra, sendo com testemunho de vida. Então nós não fomos feitos para nos esconder. Nós fomos feitos para ser colocados no velador. Não porque nós temos algo a oferecer. Nós somos só instrumentos. O Espírito Santo que faz o ambiente ser iluminado. Então, eu venho chamá-los para este momento em que, se você tem o amor de Jesus e Ele te alcançou e você sabe que Ele insistiu contigo, e você sabe que você nem merece isso porque é pura graça, não é mérito. Lembra, irmão, que as pessoas perecem, as pessoas, elas estão do nosso lado, são nossos irmãos e elas perecem. E o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo?
Para finalizar, eu vou pedir que você abra rapidamente Marcos capítulo 4, verso 21. Para finalizar, tá? Parábola da candeia. Jesus diz assim: vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Então o Senhor está dizendo assim: por acaso, candeia, por acaso eu te fiz para te colocar debaixo da cama? Eu fiz algo para iluminar, para colocar embaixo da cama? Não! Eu fiz para colocar no velador. Essa palavra ela tem que ser levada, tem que ser trazida, ela tem que ser entregue. E o Senhor ele nos chama a fazer isso, a buscar nele. De como que eu faço isso, Senhor? Mas eu não tenho isso, não tenho aquilo. O Senhor está dizendo do que você não precisa, Ele está dizendo do que você precisa. E Ele te mostra como ir, e Ele te fala o que você vai pregar. Não tem nada amarrando suas mãos e nem as minhas. O que estamos fazendo? Os nossos irmãos perecem. E o Senhor, irmão, Ele não te fez para te colocar embaixo da cama, embaixo do alqueire. O Senhor Ele te fez para colocar no velador. E não porque você é alguma coisa, porque nós somos só instrumentos, somos candeia, mas porque o Espírito Santo, Ele que vai encharcar a candeia, Ele que vai iluminar o ambiente e Ele que vai alcançar os corações. Que essa palavra ela possa ser pregada em seu, em meu coração, de maneira que, tirando o prego, a marca fique, para que nós possamos lembrar cada dia mais da aliança que o Senhor fez conosco, para que nós possamos lembrar cada dia mais do preço que foi pago e da graça que nos alcançou, para que nós possamos nos lembrar de levar o cajado para saber que não nos apoiamos em nós, porque nós nada somos, mas se Jesus está em nós, então podemos levar esse amor, podemos levar essa misericórdia, essa redenção e pregar o arrependimento, para que todo que creia em Jesus não pereça, mas tenha vida eterna. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família e a sua leitura de palavra. Eu desejo assim a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Em nome de Jesus. Amém.